irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vossa vida. Venho trazendo algo muito forte para os nossos corações, uma arma poderosa, né? O jejum, que ele intensifica nossas orações, faz as nossas orações serem mais fortes. E eu vou te provar isso na Bíblia. Aleluia! E é necessário que você fique aí comigo, para você receber da parte de Deus aqui nesse dia, né? Glória a Deus. O melhor ponto, amado, de partida para o estudo sobre a disciplina cristã do jejum, ela encontra-se no Sermão da Montanha, que está inserido em Mateus capítulo 6, que o próprio Jesus, ele dá as instruções aos seus discípulos sobre 3 deveres interrelacionados, né, a dar esmola, a orar e a jejuar. Três deveres, né? E cada um desses 3 ele coloca a ênfase principal na motivação e adverte contra a ostentação religiosa como vista a impressionar os homens. Com essa ressalva, ele presume que seus discípulos praticarão regularmente todos esses deveres, sabendo isso pela forma como fala a respeito de cada um. Vamos ver aqui, olha o que ele diz em Mateus 6, versículo 2, sobre a esmola. Ele fala: quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, nos dias atuais, nós vemos a pessoa, abençoando alguém com uma cesta básica, abençoando alguém com algo, né? Ela quer registrar, né? Ela faz uma selfie, ela filma, né? E biblicamente aqui já está recebendo o seu galardão ali, porque os homens estão aplaudindo aquela obra. Mas desde então o Senhor não galardoará essa pessoa, né? Porque está escrito na palavra de Deus. O versículo 7, aleluia, ele diz: e orando não usei, né, é um plural ou em conjunto. Olha o que ele diz, versículo 7, e orando não usei de vãs repetições, como um gentio que pensa que por muito falarem serão ouvidos, né? E o versículo 16, ele fala: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né, com aquela cara de triste, de coitadinho. Tá assim porque estou em jejum, né? Ele diz, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejua. Em verdade vos digo que também já receberam o seu galardão. Olha só, né? E em nenhum dos casos Cristo ele diz, né, se, mas sempre, ou quando. A mensagem ferida é clara. Cristo espera que todos os seus discípulos pratiquem regularmente todos esses 3 deveres. Quais são? Dar esmola, orar e jejuar, né? Especialmente no caso da oração e do jejum, o paralelo é exato. Se Cristo espera que os seus discípulos orem regularmente, da mesma maneira, espera que jejue regularmente. O jejum fazia parte do dever religioso entre os judeus da época de Cristo, fora praticado continuamente desde o tempo de Moisés. Tanto os fariseus como os discípulos de João Batista jejuavam regularmente. E o povo ficou surpreso quando viram que os discípulos de Jesus não faziam o mesmo, e perguntaram o motivo. E suas perguntas e respostas de Cristo, né, se encontravam onde? No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 20. A pergunta foi: por que jejum os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, e não jejum os teus discípulos? Respondeu-lhe Jesus: podem convidados para o casamento jejuar enquanto está com ele o noivo?
Enquanto tem consigo o noivo, não pode jejuar, mas o tempo virá em que lhe será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. A resposta de Jesus foi dada de forma de uma parábola simples. É importante interpretar a parábola corretamente. O noivo, como sempre no Novo Testamento, é o próprio Jesus. O convidado são os discípulos de Jesus. A respeito de quem foi formulada a pergunta. O período que o noivo permanece com eles corresponde ao tempo de ministério de Cristo na terra, enquanto estava fisicamente presente com os seus discípulos. O período quando o noivo será tirado começou quando Cristo subiu de volta para o céu e continuará até que ele volte para a sua igreja. Enquanto isso, a igreja, como noiva, está aguardando a volta do noivo. E este é um período que vivemos agora, a respeito do qual Jesus categoricamente diz: naquele dia jejuarão, ou seja, os seus discípulos. Nos dias que vivemos agora, portanto, o jejum é uma marca do verdadeiro discipulado cristão, ordenado pelo próprio Jesus. O jejum não é endossado apenas pelo ensinamento de Jesus, mas também pelo seu exemplo pessoal. Imediatamente após o seu batismo no Jordão, por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo a passar 40 dias jejuando no deserto. Isso foi registrado aonde? Em Lucas capítulo 4, versículo 2. De acordo com o texto, Jesus não comeu nada durante 40 dias, mas não diz que não bebeu. Também lemos que no final do período teve fome, mas no que diz, não diz nada sobre sede. A conclusão mais provável é que absteve do alimento, mas não da água. E durante esse período de 40 dias, Jesus entrou em conflito espiritual direto contra Satanás. Há uma diferença notável entre as expressões usadas por Lucas para descrever Jesus antes e depois do seu jejum. Em Lucas 4, versículo 1, ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão. E depois do jejum, em Lucas 4, versículo 14, lemos: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Quando Jesus foi para o deserto, já estava cheio do Espírito Santo. Mas quando saiu do deserto, depois do jejum, veio no poder do Espírito Santo. Aparentemente, o potencial do poder do Espírito Santo que Jesus recebeu no momento do seu batismo no Jordão só foi liberado para uma plena manifestação após completar o jejum. O jejum foi a fase final da sua preparação, que tinha de ser completada antes que pudesse entrar no seu ministério público. As mesmas leis espirituais que se aplicaram no próprio ministério de Jesus são válidas também no ministério dos seus discípulos. Em João 14, versículo 12, Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Com estas palavras, Jesus abre o caminho para o discípulo seguir o padrão do seu próprio ministério. Porém, em João 13, versículo 16, Jesus, aleluia, também diz: o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Isso aplica à preparação para o ministério. O jejum era uma parte necessária da preparação do próprio Jesus. Deve ser uma parte importante também na preparação dos seus discípulos. Então, vemos também na igreja primitiva, mais para frente, a prática do jejum na igreja primitiva. Nesse respeito, Paulo era um verdadeiro discípulo de Jesus, e o jejum era uma parte essencial no seu ministério. Logo após o seu primeiro encontro com Cristo, na entrada de Damasco, Paulo passou 3 dias seguidos sem comer e sem beber. Está inserido em Atos 9, versículo 9. Daí em diante, o jejum era uma parte regular na vida de sua disciplina espiritual. Já em Coríntios, capítulo 2 Coríntios 6, versículo 3 ao 10, Paulo relaciona várias maneiras que provou o seu verdadeiro ser ministro de Deus. No versículo 5,
Duas dessa maneira que citou são nas vigílias e nos jejuns. A vigília é passar sem dormir. Jejum significa passar sem comer. As duas disciplinas foram práticas por Paulo em diversas épocas, a fim de tornar o seu ministério plenamente eficaz. Outra vez em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27, Paulo volta a esse tema, referindo-se aos outros homens que se colocaram como seus rivais no ministério. Ele diz, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em seguida faz uma longa lista de diversas maneiras em que demonstrou ser um verdadeiro ministro de Cristo. No versículo 27, ele diz, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas das vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas das vezes. Aqui também Paulo liga vigílias com jejum. A forma plural em jejuns indica que Paulo se dedicava frequentemente aos períodos de jejum. Fome e sede refere-se ao período em que nem comia e nem água bebia era lhe disponível. O jejum era feito quando havia comida, mas Paulo se abstava deliberadamente por motivos espirituais. Os cristãos do Novo Testamento não praticavam meramente o jejum individual como parte da sua disciplina pessoal, praticava também em conjunto, como parte do seu ministério público a Deus. Como prova disso, temos um relato lá em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, onde vários profetas e mestres estavam orando e jejuando em Antioquia. E esse tipo de atividade era descrito pela Escritura como servir ou ministrar ao Senhor. A maioria dos líderes cristãos ou das congregações hoje conhece muito pouco desse aspecto de ministério. Entretanto, na ordem divina, o ministério ao Senhor vem antes do ministério aos homens. Como fruto do ministério ao Senhor, o Espírito Santo traz a direção e o poder necessário para um ministério eficaz aos homens. Foi assim em Antioquia. Enquanto aqueles 5 líderes oravam e jejuavam junto, o Espírito Santo revelou quem tinha uma tarefa especial para 2 entre eles, que era Barnabé e Saulo, e posteriormente chamado Paulo. Ele disse, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a qual os tenho chamado. Porém, não estavam prontos ainda para assumir a tarefa. Ainda precisavam da transmissão da graça especial e o poder que seria necessário para esta tarefa diante de si. Com esse propósito, os 5 homens oraram e jejuaram juntos uma segunda vez. Então, após o segundo período de jejum, os outros líderes impuseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e enviaram para cumprir a sua missão. Dessa forma, foi através da oração e jejum em conjunto que Paulo e Barnabé receberam, e primeiro a revelação de uma tarefa especial, e segundo a graça e o poder necessário para cumpri-las. Inicialmente, e quando todos estavam orando e jejuando juntos, Barnabé e Paulo, assim como os outros 3, eram reconhecidos como profetas e mestres, mas após serem enviados para a sua missão, foram descritos como apóstolos. Isso está inserido aonde? Em Atos capítulo 14, versículo 4 e versículo 14. Podemos dizer assim, que o ministério apostólico de Barnabé e Paulo nasceu de oração e jejum feitos coletivamente por 5 líderes da igreja em Antioquia. E, efetivamente, esta prática de oração e jejum em conjunto foi transmitida por Barnabé e Paulo às congregações dos novos discípulos que foram estabelecidas nas diversas cidades como resultado do seu ministério.
O próprio estabelecimento de cada congregação foi realizado através da escolha dos seus presbíteros locais, conforme descrito em Atos capítulo 14, versículo 21 ao 23. E voltando para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos e exortando a permanecer firmes na fé e provando-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros para depois de orar e jejuar, ou encomendar ao Senhor o que havia crido. Em Atos 14 e 22, esse grupo de crentes em cada cidade são citados apenas como discípulos, mas no versículo seguinte, o autor os chama de igrejas. A transição de discípulo para igrejas foi efetuada pela designação de líderes locais para cada congregação e que eram chamados de presbíteros. Em cada caso, enquanto se designava presbíteros, oravam com jejuns. É correto dizer, então, que o estabelecimento de uma igreja local em cada cidade era acompanhado de oração e jejum coletivo. Olhando para os capítulos 13 e 14 do livro de Atos, podemos ver que oração e jejum praticado coletivamente era de importância vital no crescimento e o desenvolvimento da igreja do Novo Testamento. Foi através de orar e jejuar juntos que os cristãos primitivos recebiam a direção e poder do Espírito Santo para decisões ou tarefas de importâncias especiais. Nos exemplos que mencionamos, isso ocorreu no caso do primeiro, a escolha e o envio dos apóstolos, e o segundo, a escolha de presbíteros e estabelecimentos de igrejas locais. Então, como funciona o jejum? Há várias maneiras que o jejum ajuda o cristão a receber a direção e o poder do Espírito Santo. No sentido, o jejum é uma forma de lamentar ou chorar. E psicologicamente, ninguém sente prazer em chorar ou lamentar. Assim como fisicamente, ninguém gosta da ideia de jejuar, né? Entretanto, há momentos, quanto o choro como o jejum, são benéficos. O choro está entre as bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Já em Isaías 61, versículo 3, o Senhor promete bênçãos especiais para aqueles que choram e que estão de luto em Sião. Ele promete lhes dar uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Estar de luto em Sião não é e nem o remorso centrado em si mesmo, nem a tristeza sem esperança do incrédulo, mas ao contrário, é uma resposta ao toque do Espírito Santo, através do qual o crente compartilha numa pequena medida a tristeza do próprio Deus a respeito do pecado e da estultice da humanidade. Quando consideramos nossas próprias falhas e limitações como cristão, e quando olhamos além de nós mesmos para a miséria e a maldade do mundo ao nosso redor, há motivo de sobra para essa espécie de luta. Já em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo contrasta a tristeza segundo Deus com a tristeza sem esperança e do incrédulo, porque a tristeza segundo Deus produz um arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O luto segundo Deus, como se descreve aqui, produz a seu tempo o óleo da alegria e as vestes de louvor. Na velha aliança, Deus ordenou para Israel um dia especial a cada ano que define afligir suas almas. Esse dia era o dia da expiação, que está inserido em em Levítico 16:31. 16:31 de Levítico. O Senhor instruiu Israel a respeito desse dia. É sábado de descanso solene para vós, entre outros, afligir as vossas almas. É estatuto perpétuo.
Do tempo de Moisés em diante, o jejum interpretaram isto como uma ordem para jejuar. Em Atos 27:9, o dia da expiação anual é chamado tempo de jejum. 19 séculos depois, com o seu nome hebraico Yom Kippur, o dia da expiação ainda é observado pelos judeus ortodoxos no mundo inteiro como um dia inteiro de jejum, 24 horas de jejum. Em 2 dos seus salmos, Davi também fala do jejum de uma forma. No Salmo 35, versículo 13, ele diz: afligi a minha alma com jejum. A palavra traduzida aqui, afligir, é a mesma palavra usada para afligir almas no dia da expiação. Outra vez, no Salmo de numeral 69, versículo 10, Davi diz: chorei em jejum, está a minha alma chorando em jejum. Podemos combinar as várias expressões usadas a dizer que o jejum, conforme a prática da Escritura, é uma forma de luto e um meio de afligir e de se humilhar. O jejum também, ele é um meio que o crente pode usar para levar o seu corpo à sujeição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado ou reprovado. Nosso corpo, com seus órgãos e apetites físicos, constitui um servo excelente, mas um mestre terrível. Portanto, é necessário sempre mantê-lo em sujeição a Deus. Ouvi uma vez um colega pregador expressá-lo bem, quando disse: meu estômago não me diz quando devo comer, só eu que digo quando ele vai comer. Cada vez que um cristão jejua para esse propósito, está advertindo seu corpo: você é o servo e não o meu dono. Em Gálatas 5, versículo 17, Paulo desmascara a oposição direta em que existe entre o Espírito Santo de Deus e a natureza carnal do homem. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre um ao outro. O jejum lida com as duas grandes barreiras ao Espírito Santo, que são erigidos pela natureza carnal do homem. Então, a teimosia, vontade própria do homem, o jejum quebra isso, a teimosia e a vontade própria do homem. E insiste, apetites autograficantes no corpo, praticados de maneira certa. O jejum leva tanto a alma como o corpo a se sujeitar ao Espírito Santo. E é importante compreender que o jejum muda o homem e não a Deus. O Espírito Santo, sendo o próprio Deus, tanto é onipotente como imutável. O jejum quebra a barreira na natureza carnal do homem, que se coloca no caminho da onipotência do Espírito Santo. Depois disso, com essas barreiras carnais removidas, o Espírito Santo pode operar desembaraçadamente na sua plenitude através das nossas orações. Fica aberto o mundo espiritual. Já em Efésios, capítulo 3, versículo 20, Paulo procura expressar o potencial inesgotável da oração. Olha que poder que é a oração. Quando ele fala: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder que opera através das nossas orações é o Espírito Santo, removendo barreiras carnais. O jejum abre caminho para a onipotência do Espírito Santo, que opera, aleluia, infinitivamente mais do que tudo das promessas de Deus. Existe, de fato, apenas um limite à onipotência de Deus, que é a eterna justiça de Deus. O jejum nunca alterará os justos padrões de Deus.
E se algo estiver fora da vontade de Deus, o jejum jamais conseguirá colocar dentro da vontade dele. Se algo for errado e pecaminoso, ainda assim será errado e pecaminoso. Não importa quanto tempo a pessoa passe jejuando. Há um exemplo disso. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Davi comete um adultério, do qual resultou em uma criança. Deus declarou que uma parte do juízo sobre o seu pecado seria a morte da criança. Davi jejua 7 dias, mas a criança ainda morreu. Jejuar 7 dias não mudou o justo juízo de Deus sobre o ato pecaminoso de Davi. E se algo foi errado, o jejum não consertará. Nada poderá fazer isso. O jejum não é nenhum truque e nenhuma solução universal. Deus não trata as coisas dessa forma. Deus faz provisão completa para o bem-estar total do seu povo em todas as áreas da sua vida espiritual, física e material. O jejum é uma parte dessa provisão. O jejum não substitui nenhuma das outras partes da provisão de Deus. Igualmente, nenhuma outra parte da provisão de Deus substitui o jejum. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, lemos que Epáfras orou em favor dos seus companheiros para que pudessem ser conservados perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E isso estabeleceu um padrão muitíssimo alto para todos nós. O meio bíblico à nossa disposição para alcançar esse padrão é o jejum. Se quisermos representar simbolicamente a vontade de Deus para cada questão, poderíamos desenhar um retângulo. Qualquer coisa fora desse retângulo seria fora da vontade de Deus. E não conseguiremos alcançar por nenhum meio bíblico, seja por jejum, seja por outro meio qualquer. Só teríamos a opção de alcançar por meios carnais. Agora, dentro desse retângulo, a maior parte do que Deus tem para cada um de nós nunca será atingido por várias razões. Alguns aspectos da vontade de Deus podem ser apropriados por oração sem jejum. Porém, existem áreas que só podem ser apropriadas por oração e jejum combinados. E muitas provisões mais especiais do que Deus tem para o seu povo está enquadrada nessa categoria. Então, meu amado irmão, o jejum entrelaçado com a oração é algo muito forte, é impactante, é poderoso, para poder reverter questões e situações. E você vê, no período ali de Esther, a rainha Esther, no oculto, fora dos bastidores, Satanás preparando a morte de todos os judeus, inclusive dela. Mas seu tio, ou alguns falam que é o seu primo, Mordecai, estava ali orando, clamando, ele soube de todos os acontecimentos e ele comunica a rainha Esther o fato. E quando caminha, ela sabendo que não podia ser revogado a lei, e para ela poder fazer um pedido ao rei, era necessário ele baixar o cedro, Então ela convoca um jejum coletivo. Todos os judeus, a jejuar 3 dias e orar. E aquele jejum quebrou decretos, estabelecido pelo inimigo, e mudou documentos. Talvez você me ouve e você está passando por uma grande injustiça. O jejum, se você buscar ele e fazer corretamente, vai quebrar esses decretos, vai quebrar essas injustiças e vai te livrar, te dar vitória para você e para sua família. Amém? E aquilo que estava preparado foi desfeito,
E aquele que preparou foi cobrado e morreu. Ramã e sua família, todos morreram, porque se levantaram contra o povo de Deus. Então fica com essa mensagem, que Deus possa abrir a tua mente, o teu coração, e tu possa receber mais de Deus. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, dá um like, para que essa mensagem o YouTube espalhe para outras pessoas. Amém? Que o bom Deus te fortaleça mais, em nome do Senhor Jesus. Use essa arma. Essa arma está na disponibilidade para todos os cristãos, todos os servos de Deus. Use essa arma e tu verás a glória de Deus na sua vida. Pastor, mas eu estou tomando remédio. Irmãos, faça na disponibilidade que dê para tu fazer, e Deus vai honrar. Pastor, eu tenho uma certa idade, será que eu vou aguentar? A Bíblia fala de uma mulher que ela profetiza, chamada Ana. Ela tinha quase 84 anos, e ela não saía do templo orando e jejuando. Então Deus também ouve a oração e jejum das pessoas que têm uma certa idade. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, te dê graça. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.